Boa noite na paz de Cristo Jesus. Deus abençoe sua noite de uma maneira esplêndida e maravilhosa. Essa noite é a noite do sobrenatural de Deus. E com certeza Deus tem algo sobrenatural para te entregar nesta noite. A palavra de Deus, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6 e o verso 10, está escrito: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não teremos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firme. Estai, pois, firmes, sendo cingidos vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderia apagar todos os dardos inflamados do diabo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. O apóstolo Paulo, ele teve essa revelação gloriosa e poderosa a respeito do mundo espiritual, da guerra espiritual, da batalha espiritual. E nesta noite, a unção de Deus está muito forte aqui. Lanterra sobre fondarágia sobre fácia, andrúvia sobre fondere vitreia. E o Espírito de Deus manda te dizer que você não está aqui por acaso e não é coincidência. Porque é hoje que você vai vencer essa guerra. É hoje que você vai vencer essa batalha. É hoje que você vai vencer essa luta. Porque a unção de Deus vai te tomar. O poder de Deus vai encher a sua vida, vai renovar tuas forças, para você vencer todas as ciladas do inimigo. Terra sobre fondarágia sobre fai. A sua guerra e a sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Não é contra teu pai, não é contra tua mãe. Não é contra teu marido, não é contra tua mulher. Não é contra teus filhos. Não é contra vizinhos. Não é contra pessoas no trabalho. Não é contra a carne e o sangue que você deve lutar. Você deve lutar contra os principados, potestades, legiões, poderes ocultos das trevas, hoste espiritual da maldade. Toda raiva, toda ira, todo ódio que você sente por uma pessoa, você tem que pegar toda essa raiva, esse ódio, essa ira e lançar sobre o inferno, sobre os demônios, sobre os principados, potestade e legiões. Sua luta não é contra pessoas, é contra espíritos e espíritos caídos, demônios,
Há algum tempo atrás, eu morava na cidade de Mogi das Cruzes. E a rua que eu morava, a minha casa era a penúltima da rua. A segunda antes de terminar a rua. A penúltima. Quando de repente era uma descida, a rua começava na parte de cima. Começou a morrer gente do lado direito da rua, do lado esquerdo da rua, e veio descendo, casa por casa. Eu fui orar e Deus me revelou, Deus me mostrou que se tratava de um espírito de morte que veio ceifar vidas naquela rua. O anjo da morte tinha sido enviado para entrar nas casas e matar, destruir, pois essa é a obra do inimigo. O Senhor Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Me preparei em oração e em jejum. Em uma noite, Deus me deu uma revelação muito forte. Eu estava como que estivesse acordado, mas estava dormindo. E eu me levantava naquela visão, naquele sonho, que era muito mais do que um sonho, uma revelação, uma visão de Deus. Ia para a porta da sala porque eu ouvia que alguém estava querendo entrar. Mas quando eu olhava pela janela, pelo vidro da janela, eu via um ser alto, um homem muito alto, da altura do poste do outro lado da rua. Praticamente 10 metros de altura. Escuro, treva pura. E eu olhava para ele, eu tinha que erguer a cabeça para ver ele, de tão alto que ele era. E ele olhou para mim, e eu pensei que ele viria me atacar, naquela visão, naquela revelação. Mas não, foi a sombra dele. A sombra dele começou a andar enquanto ele ficava parado. Aquela sombra negra começou a atravessar a rua era muito larga, ele estava do outro lado da rua. Aquela sombra começou a atravessar a rua. E veio atravessando a rua aquela sombra, rastejando-se pelo chão, em direção de casa. E entrou no portão da garagem, em direção agora da porta. Quando eu estendi minhas mãos, naquela visão, um sonho que parecia que era mais, que eu estava mais acordado do que dormindo. Eu estendi minhas mãos e ordenei que, em nome de Jesus, aquele espírito da morte, aquele anjo da morte, se retirasse daquela casa e não entrasse na minha casa, porque a minha casa estava protegida com o sangue de Jesus Cristo. Da maneira que eu ia orando e expulsando em nome de Jesus, aquela sombra foi recuando, aquela sombra treva pura. Foi saindo de dentro do portão da garagem, foi atravessando a rua novamente, foi voltando. Ela foi voltando, até que chegou aonde estava esse anjo da morte, esse espírito da morte, e deu aquela explosão e desapareceu. Naquela explosão me acordei e não consegui mais dormir, fui orar, agradecer a Deus pelo livramento que o Senhor tinha me dado, pois o anjo da morte, o espírito da morte, estaria entrando dentro da minha casa, pois já tinha entrado em algumas casas no começo da rua. Decidi não deixar meus filhos ir para a escola aquela manhã e saímos de casa, fomos visitar parentes, familiares, ficamos o dia inteiro fora, eu, minha esposa e meus filhos. Finalzinho de tarde, início da noite, nós voltamos. E quando eu comecei a descer a rua, eu percebi
que havia uma multidão, que dava a impressão que estavam na frente de casa, da minha casa, na frente do portão da casa que eu morava. E me perguntando, tanto eu como minha esposa e meus filhos, o que estava acontecendo, o que é aquela multidão, aqueles carros na frente de casa, porque a minha casa era a penúltima da rua e logo após tinha a casa do senhor Manuel, da dona Maria, que era a última da rua. Quando fui me aproximando, eu vi os filhos do senhor Manuel, da dona Maria, e chamei o rapaz. O que está acontecendo? Que tumulto era aquele ali? Eu percebi que não era na frente da minha casa, só deixaram os carros ali. Na realidade, aquela gente estava em volta da casa do seu Manuel. E então o filho me disse: ô pastor, do nada, minha mãe faleceu, morreu. Aquele demônio, aquele espírito maligno, ele ia entrar dentro de casa para matar ou eu ou minha esposa ou um dos meus filhos. Mas como o Senhor nos despertou, porque o Salmo de número 127 diz: se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não guardar a sua família, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Deus guardando. O Senhor me despertou, eu repreendi, expulsei aquele espírito da morte, aquele anjo da morte. Mas ele foi para a casa do lado. E houve morte naquela casa. Estamos em guerra. Batalha espiritual é algo muito, muito sério. E você precisa estar preparado, pois servir a Deus é você comprar uma guerra com o inimigo, com os principados, potestades e legiões. Mas não tenha medo, porque o maior está com você e grande será a sua vitória. Receba em nome de Jesus. Compartilhe esta mensagem. Envie para todos os seus contatos. Eu abençoo tua vida nesta oração. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, porque teu é o reino, a glória, a honra e o poder para sempre, para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe e te dê uma noite tranquila e abençoada, em nome de Jesus. Amanhã às 6 da manhã eu volto com a oração de todos os salmos da Bíblia. Não perca. Comece o seu dia ouvindo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja durante toda esta noite. Em nome de Jesus.